Olá, paraquedistas, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso Paraquedismo Mais Seguro da Skydive University. Depois falamos da avaliação do nível de consciência, da impressão geral. Hoje nós vamos falar a respeito da avaliação primária da vítima, ok? Então, assim como nos vídeos anteriores, utilizamos alguns mnemônicos para falar da avaliação da cena e do nível de consciência. Nós vamos utilizar um outro mnemônico para falar da avaliação primária. Então, o mnemônico que nós vamos utilizar é o XABCDE. Bom, então o que significa esse XABCDE? É mais um mnemônico, né, como o mnemônico dos exercícios anteriores nós visualizamos, mas o XABCDE é um mnemônico para a gente fazer a avaliação primária desse indivíduo e entender algumas complexidades de gravidade que esse indivíduo possa estar sofrendo. Em algumas circunstâncias, nós poderemos fazer algum tipo de intervenção. Em outras circunstâncias, infelizmente, nós não vamos conseguir fazer algum tipo de intervenção porque vamos depender de um recurso especializado do serviço de emergência. Mas a ideia é que a gente entenda como funciona essa dinâmica e que a gente possa fazer o mínimo para garantir uma condição de sobrevida para o nosso colega, ok? Então, aproveitando essa oportunidade, então pode ser que alguns outros colegas aí já tenham ouvido falar em algum outro mnemônico para falar da avaliação primária da vítima. O XABCDE é apenas um dos mnemônicos que são utilizados, né? Então é base do PHTLS. Nós temos o CABCDE, que faz parte lá do ITLS, e temos o MARCH, que normalmente os militares utilizam como uma referência nessa avaliação primária, que independente de qual a gente utilize, seja o MARCH, seja o CABCDE, nós vamos estar falando exatamente a mesma coisa, ok? Cada uma dessas letras representa uma parte da avaliação que a gente deve fazer e, após identificar um problema, nós vamos fazer a intervenção necessária dentro das medidas cabíveis, dentro das medidas cabíveis de acordo com o nosso conhecimento e ferramentas que nós possamos utilizar para nos auxiliar nesse processo, ok? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é falar do X, né? O que significa esse X, o que representa esse X. Esse X representa o quê? A parte das hemorragias exsanguinantes, das hemorragias ativas, dos sangramentos intensos, ok? Então, quando a gente chega no local do acidente e a gente está indo para verificar o que está acontecendo, antes, como eu falei no vídeo anterior, a gente vai ter uma impressão geral de como está esse indivíduo. Então, se nessa impressão geral a gente já identificar que há alguma hemorragia intensa, nós imediatamente vamos optar por quê? Por fazer a intervenção. Então, basicamente, quais seriam essas intervenções? Se eu tenho uma hemorragia intensa, sanguinante, ativa, nos braços ou pernas, a opção seria utilizar um torniquete comercial homologado para fazer a contenção dessa hemorragia. Caso essa hemorragia seja nas regiões juncionais, que são virilha, axila e pescoço, a opção seria fazer um preenchimento. Então, essas técnicas de aplicação do torniquete e preenchimento de ferida, nós vamos ter a oportunidade de nosso encontro presencial, treinarmos essas habilidades, onde nós vamos falar um pouco mais a respeito desse processo, ok? Resolvido o meu problema, contido a minha hemorragia sanguinante, qual é o meu próximo passo? É a letra A, que significa o quê? Realização da abertura das vias aéreas. Então, para que eu preciso que as vias aéreas estejam abertas? Para que o ar possa passar e chegar tranquilamente aos alvéolos pulmonares para que esse indivíduo possa respirar. Mas não somente fazer a abertura das vias aéreas, eu também faço o controle da coluna cervical, ok? Então, esse controle da coluna cervical ou estabilização da coluna cervical, ele é feito simultaneamente ao realizar a abertura das vias aéreas. Então, o que nós podemos encontrar diante de um acidente envolvendo um paraquedista? Um paraquedista que tenha se chocado contra o solo, que esteja desacordado. Então, ao chegar, eu vou fazer a avaliação da cena, vou avaliar o nível de consciência, constatei que o nosso colega paraquedista lá está inconsciente. Na minha impressão geral, observei que não há um sangramento intenso, que não demanda uma intervenção de controle de hemorragia, então vou partir para verificar as vias aéreas para saber se o ar
está passando normalmente nas vias aéreas desse indivíduo. Então, como é que eu vou verificar isso? Eu vou me aproximar desse indivíduo e vou fazer a abordagem da coluna cervical desse indivíduo. Então, uma das questões que nós vamos nos deparar é o nosso colega que esteja com um capacete, né, um capacete fechado, né, ou até mesmo um capacete aberto, que ele esteja com o capacete colocado, nós vamos ter que fazer a retirada desse capacete, caso as vias aéreas dele estejam obstruídas e ele não esteja respirando. Então, como é que a gente vai fazer a retirada desse capacete? Nós vamos também treinar essa habilidade de retirada de capacete no nosso encontro presencial, no dia 9 e no dia 10 de março, ok? Então, sigamos aqui, entendendo que o nosso companheiro aqui não está com o capacete, ou que o capacete tenha se soltado no momento do impacto, e no momento que eu cheguei até o local do evento, esse indivíduo está sem o capacete. Então, vou fazer a abordagem da coluna cervical desse indivíduo, mantendo-a estável, evitando a movimentação dessa coluna cervical, e vou observar se o ar está passando, caso o indivíduo esteja respirando, se o ar esteja passando normalmente. Caso ele tenha alguma dificuldade na passagem do ar para os pulmões, apresentando, por exemplo, um som tipo um ronco, isso é uma provável obstrução de vias aéreas pela queda da língua. Então, a língua, que é um órgão muscular que fica dentro da cavidade oral, grande para o local onde ela fica localizada, pode proporcionar o quê? Uma obstrução pelo fato desse indivíduo estar inconsciente, e no indivíduo estar inconsciente, toda a musculatura dele relaxa, e ao relaxar, a língua, que também é um órgão muscular, relaxa e acaba caindo sobre a parede posterior da faringe. E nesse caso, nós precisamos resolver esse problema de imediato. Por quê? Se nós não conseguirmos proporcionar a passagem do ar para os pulmões, esse indivíduo terá pouca chance de sobrevida até a chegada do socorro especializado. Então, uma das manobras simples de se fazer, e que qualquer indivíduo que esteja treinado e que saiba avaliar esse processo vai conseguir fazer, é a manobra de elevação modificada da mandíbula, onde eu vou segurar e estabilizar a cervical do indivíduo com as minhas mãos abertas, e com os meus polegares eu vou proporcionar a elevação da mandíbula de forma a fazer uma protusão na mandíbula, para que esse indivíduo possa ter a passagem do ar liberada e possa respirar tranquilamente. Ok, pessoal? Então, caso esse indivíduo esteja com algum tipo de secreção, que pode ser saliva, sangue ou vômito na cavidade oral, e ao visualizar a gente consiga identificar esse tipo de material na cavidade oral do indivíduo, nós vamos ter que fazer um rolamento desse indivíduo, colocando ele lateralmente, preferencialmente fazendo esse rolamento em bloco para preservar a integridade da coluna vertebral, para que essa secreção possa ser retirada e a passagem do ar possa estar liberada, para que ele possa respirar espontaneamente até a chegada do serviço especializado para melhores avaliações e intervenções. Então, existem alguns equipamentos que também podem ser utilizados como uma medida adjacente para garantir a abertura das vias aéreas, que é a cânula orofaríngea e a cânula nasofaríngea, mas que provavelmente nós não vamos dispor no momento desse primeiro atendimento. Então, as manobras manuais são as ferramentas que nós temos e podemos utilizá-la da forma adequada para aumentar a chance de sobrevida do indivíduo até a chegada do serviço especializado. E tudo isso nós vamos ter a oportunidade de praticar no nosso encontro presencial em março. Ok, galera? Até o nosso próximo vídeo.